Desejo mais não resistência é igual a resultado desejado. Então, seja qual for o seu desejo, se você quer ganhar mais dinheiro, se quer curar sua condição de saúde crônica, se quer encontrar sua alma gêmea, não importa qual seja. Se você conseguir se tornar psicológica e emocionalmente não resistente ao desejo, 100% do tempo, de forma consistente e previsível, você vai cristalizar esse desejo em realidade. Ele é empreendedor, autor best-seller e um especialista que ensina as pessoas a desbloquear seu potencial, ajudando-as a elevar sua frequência. Recebam David Bayer. No momento em que você tem um desejo, duas coisas entram na sua consciência. A primeira é, claro, a coisa que você quer, mas a segunda é a ausência dela, e o cérebro vai dar um significado a essa ausência. Não está aqui porque não há tempo suficiente. Não está aqui porque eu não sou bom o bastante. Não está aqui porque dinheiro é difícil de ganhar. Se você conseguir identificar qual é a resistência e fazer o trabalho interno para transformá-la, você se torna completamente alinhado e congruente com o próprio resultado. Qual é o programa ou a crença pela qual a maioria dos seres humanos vive hoje? Acho que existem duas, então... Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Estou animado com o nosso convidado, o inspirador David Bayer. Bom te ver, cara. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Se alguém que está assistindo ou ouvindo agora está se sentindo travado na vida, sentindo que tem uma grande ferida de escassez, sentindo que está com energia baixa, talvez com ansiedade constante na vida, quais seriam 3 passos práticos que essa pessoa poderia tomar agora para sair desse estado de escassez e se sentir mais abundante? Quer dizer, eu acho que a primeira coisa, na raiz do problema, é entrar no desenvolvimento pessoal. Certo? Tipo, realmente começar a entender a dinâmica da mentalidade, como você pensa, seus sistemas de crenças. Porque esse mal-estar, essa ansiedade e essa depressão são causados por uma única coisa, apenas uma, que são os seus pensamentos. Certo? Seus pensamentos criam suas emoções produzem seus resultados. E então, se alguém está se sentindo travado na vida, precisa entrar no desenvolvimento pessoal. Certo? E isso é um processo. Normalmente você começa com os livros e se torna um membro assíduo do desenvolvimento pessoal. E depois começa a ir a eventos e encontra as ferramentas que funcionam para você. Você passa a viver numa comunidade de pessoas focadas no próprio desenvolvimento pessoal. E isso é muito importante. Acho que essa é a segunda coisa também, é meio contraintuitivo, mas se você quer se tornar abundante e começar a se sentir melhor, precisa conviver com pessoas abundantes. Ou pelo menos focadas em abundância e comprometidas em se sentir melhor, certo? Então, 1 é entender e entrar no desenvolvimento pessoal. 2 é se cercar de outras pessoas que estão indo na mesma direção. É puro senso comum, eu acho, quando olhamos para qualquer outra área da nossa vida. É tipo, se eu quero ficar bom em yoga, eu vou ao estúdio de yoga e convivo com yogis. Se eu quero ficar bom em recuperação, que fez parte da minha história, quero ficar sóbrio, começo a ir a reuniões de 12 passos e convivo com outras pessoas que também estão tentando ficar sóbrias. Mas na maior parte do tempo, a gente não pensa nisso em relação aos nossos estados emocionais. E, sinceramente, não é tão fácil. Não existe uma loja de desenvolvimento pessoal onde você simplesmente entra. Certo. Mas estamos vendo cada vez mais comunidades emergentes. As comunidades que você construiu, as comunidades que eu construí, certo? Então diria que essa é a segunda coisa. E aí a terceira coisa, que está muito relacionada a entrar no desenvolvimento pessoal, é começar a auditar seus sistemas de crenças, porque você está criando a sua realidade. Nós estamos criando a nossa realidade. Nós criamos através do mecanismo do nosso hábito de pensamento, do nosso hábito de emoção, e esses são impulsionados pelas nossas crenças. As pessoas chamam isso de programas, traumas. E então, se você quer mudar sua vida, se quer começar a sair da escassez para a abundância, precisa olhar para os programas que impulsionam esses estados emocionais e que estão criando essa realidade temporária na sua vida. Qual é o programa ou a crença pela qual a maioria dos seres humanos vive hoje em dia? Bem, eu acho que existem duas. Então vamos falar sobre... Você perguntou sobre abundância. Acho importante que a pessoa responda essa pergunta sem pensar demais, mas é uma forma bem simples de fazer uma auditoria ou um inventário, que é responder a pergunta: quando eu era criança, dinheiro era... e 3 pontinhos. Quando era criança, dinheiro era espaço em branco. Eu sei que você obviamente mudou sua consciência sobre dinheiro, mas quando você era criança, dinheiro era o quê? Assustador. O Sim. quê? Assustador. Assustador, Sim. certo? Eu não entendia. Era assustador. Parecia que era melhor do que eu. Sim. Sim, Causava tensão na família. Tipo, causava estresse. certo. Todas essas coisas. Então, se é isso que o dinheiro é, em níveis subconscientes poderosos, todo o seu sistema vai te manter longe do dinheiro. Sim. Certo?
Cerca de 70% das pessoas que acabaram de ouvir essa pergunta responderam escasso. Então essa é a resposta número 1. E, para a maioria das pessoas, quando eram crianças, dinheiro era escasso. É uma forma interessante de completar a frase, porque não usamos muito a palavra escasso no nosso dia a dia. Mas, A não ser que, tipo, não tem comida. correto. Escassez de Correto. comida. Mas isso... Já fiz essa pergunta para dezenas de milhares de pessoas, seja online, offline, em palestras, e escasso é, disparado, a resposta mais comum que as pessoas dão Em relação ao em dinheiro. relação ao dinheiro. O que explica por que vemos um punhado de pessoas com todo o dinheiro do mundo e a maioria sem nada. Porque se suas crenças estão criando sua realidade, isso simplesmente faz sentido. Você perguntou sobre a crença que a maioria das pessoas tem. Sim, a crença do programa. A crença do programa. E aí isso varia, certo? Escassez é uma grande. Eu também diria que outro programa muito poderoso, que varia de pessoa para pessoa, embora vejamos cerca de 18 a 20, é chamado de programa central. É realmente o seu trauma central. E, na verdade, sua personalidade é um mecanismo de compensação para esse trauma inicial. Você, na verdade, se tornou quem é, como uma forma de lidar com esse trauma original. E isso é responder à pergunta. Quando eu era criança, eu nunca me senti... 3 pontinhos. Quando eu era criança, eu nunca me senti tal coisa. Quando eu era criança, eu nunca me senti seguro. Eu cresci numa família de classe média alta em Orange County. Meus pais não eram abusivos fisicamente, nem sexualmente. Eu não sofri nenhum tipo de abuso físico ou sexual enquanto crescia. Mas havia esse tipo de zumbido constante, tipo, não erre, tipo, não faça errado. Minha mãe nunca se sentiu boa o bastante, e isso criou um clima emocional onde eu nunca me senti seguro. Eu sempre sentia que ia cometer um erro ou que nunca era bom o bastante, certo? Então essas duas coisas realmente impulsionam muito do comportamento humano e muito do que criamos em nossa realidade. Se eu fosse responder essa pergunta, provavelmente seria a mesma coisa pra mim também. Seguro. Quando eu era criança, nunca me senti seguro. Ou talvez seria visto ou apoiado. Mas acho que seguro é a ferida central. Sim, e é assim para muitas pessoas. Agora, como isso se compensa na nossa personalidade varia. Sim. Uma pessoa pode querer ser aquela de agradar todo mundo. Outra pessoa pode correr atrás do sucesso. Outra pessoa pode estar vivendo em depressão ou ansiedade como resultado de não se sentir segura. Ou todas elas. Ou todas elas, certo? Ou todas elas. E então, isso na verdade não é um problema. O que temos visto é que o que quer que tenha acontecido em termos da ferida original, uma vez transformado, se torna seu superpoder e seu dom, certo? Então, Me dá um exemplo. sim, então. Parte do meu programa central é que há algo errado comigo. Era assim que eu me sentia quando era criança. Eu me lembro de quando eu estava... Antes da 5ª série, quando meus pais me colocaram nesse programa de educação para superdotados com os outros nerds. Eu sempre sentia que não pertencia à turma normal. Eu sempre sentia que havia algo errado comigo. Também cresci com um pai que era, segundo muitos critérios, um pai muito bom. Meu pai era advogado. Ele era super inteligente, um pensador crítico. Hoje em dia a gente diria que ele não tinha muita inteligência emocional. Ele era ótimo em encontrar problemas, mas quando você está do lado que recebe isso, você meio que experimenta. Eu nunca faço certo. Sempre tem um jeito melhor de fazer. Há algo errado comigo. Então eu cresci com... Não tem muito afeto. Ou é mais orientado Certo. a resultados. Orientado a resultados é uma ótima forma de descrever. Então, parte da minha formação central era que havia algo errado comigo. Ele dizia isso em voz alta ou era mais um sentimento interno? Era um sentimento interno. Eu não tinha autoconsciência disso até provavelmente meus 30 e poucos anos, quando eu comandava uma empresa de tecnologia com investimento de capital de risco. Eu estava correndo atrás do sucesso. Todo mundo esperava que eu fosse muito bem-sucedido, porque eu era uma criança brilhante, e eu sentia que precisava fazer isso para ser amado. Então eu sempre fui meio bom na minha carreira. Mas conforme isso se desenvolveu demais dentro de mim, e eu continuava sem perceber que, por baixo da superfície, havia feridas que precisavam ser curadas, eu lidava com isso através de abuso de drogas, alcoolismo, vício em sexo. E então, nos meus 30 e poucos anos, quando toquei o fundo do poço e entrei em recuperação, comecei a perceber que, em todas essas diferentes áreas da minha vida, a observação que eu fazia inconscientemente era que havia algo errado comigo.
Então comecei a perceber isso nos meus 30 e poucos anos. E o que também foi interessante foi que no fim dos meus 30, acabei tendo uma variedade de problemas de saúde estranhos. Acho que foi em 2016, acabei descobrindo que tinha níveis muito altos de mercúrio por causa de uma dieta só de peixe. E então comecei a ter exposição ao mofo e todas essas coisas. E minha reação a esses problemas de saúde foi: há algo de errado comigo. Então, há algo de errado comigo estava se manifestando no meu corpo. E você estava, ao mesmo tempo, reforçando essa crença. E vivenciando ela na prática, encontrando evidências que a confirmavam. Correto. Sim, isso é descrito como um loop psicocibernético, certo? É como se você tivesse um sistema de crenças, e é nisso que seu cérebro foca. Existe aquela parte do cérebro, o sistema de ativação reticular. Você encontra evidências para isso. Ignora todas as evidências contra, e isso só continua ganhando força. Então, como isso se transformou no meu dom? Certo, era a pergunta. E conforme fiz trabalho de desenvolvimento pessoal e o meu trabalho de cura, percebi que não só não há nada de errado comigo, como eu sou realmente incrível do jeito que sou amado por um poder maior do que eu mesmo, que na verdade não só não há nada de errado comigo, como não há nada de errado em nada que acontece na minha vida. Tudo isso é na verdade desenhado para o meu maior crescimento, minha maior prosperidade e minha maior evolução. E assim eu transformei essa ideia de que havia algo errado comigo em posso me aceitar por quem sou e confio na vida, certo? Então eu vivia com esse medo constante de não ser bom o bastante. Mas ao ser forçado a confrontar isso, isso se tornou o treino de resistência para desenvolver uma fé inabalável que vem se construindo dentro de mim. Fé em mim mesmo, fé no meu poder superior, fé na vida. E acho que essa é uma das coisas que vim aprender aqui. Eu acredito muito que a gente meio que escolhe qual vai ser o nosso resultado antes de vir. E nascemos de pais que vão nos preparar para essa jornada. Sim. Existem experiências quase predestinadas que acontecem na nossa vida. Eu vejo isso muito como um módulo de treino de resistência que passamos, para nos tornarmos o oposto do ambiente em que nascemos, nesses programas centrais originais, certo? Sim. Nascemos na contração, que algumas pessoas descreveriam como o lado sombrio. E em algum momento isso se torna insuportável. E começamos a buscar uma solução para isso, e transformamos essa sombra no que algumas pessoas chamariam de luz, que é a energia expansiva, e então finalmente nos tornamos quem viemos aqui para nos tornar. Sim. Ou perecemos. Ou perecemos, Ou certo? não aceitamos Certo. o chamado Correto. à aventura, eu acho. Não seguimos a jornada. Não fazemos o trabalho de cura. Mergulhamos mais fundo em qualquer vício ou abuso Correto. em que estejamos. E nos perdemos. Correto. O que também está tudo bem, porque chegamos ao fim dessa vida, refletimos sobre ela e aprendemos com essa Sim. experiência, o que motiva um desejo para a próxima vida e jogamos o jogo de novo. Certo? Espero que sim. Mas seria bom. É tipo jogar Super Mario Bros. E ter que fazer a mesma fase repetidamente. Certo? Seria bom progredir. E temos mais acesso do que nunca a essa tecnologia de progresso. Certo? Porque eu penso na geração dos meus pais. Eles não tinham muito acesso. Talvez alguém desse de cara com um seminário do Jim Rohn ou encontrasse algum livro do movimento do Novo Pensamento. E existem essas pessoas, e você vê que os filhos delas foram bem criados, comparado com a maioria de nós. Mas acho que é isso que é tão incrível sobre o que você está fazendo e a tecnologia disponível, as redes sociais, o YouTube, todas essas coisas. A consciência, as leis pelas quais a consciência funciona e como esse jogo funciona estão mais disponíveis para nós do que nunca. E isso é parte desse despertar que estamos vendo, que está ocorrendo simultaneamente a esse colapso massivo do sistema antigo. Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O que torna esse um momento muito empolgante para estar vivo. 100%. 100%. Acho que muita gente se identifica com o que você compartilhou sobre ser muito bom em alcançar sucesso, mas não se sentir bem em se amar. Você acredita que o sucesso é suficiente para alguém superar suas feridas, seus traumas, suas inseguranças, para realmente se amar? Bem, Tipo, ganhar o dinheiro, realizar o grande sonho. não, claramente. Isso é suficiente. Não. Claramente a resposta é não. E de uma perspectiva de coaching, essas são as massas que acabam nos nossos seminários, certo? Um segmento delas são pessoas muito bem-sucedidas. Pessoas de alto desempenho. Certo. E isso realmente mexe com sua cabeça, porque quando você pensa que aquilo é a solução e depois chega lá e não é, Você fica tipo, acabei de passar 20 anos correndo atrás dessa coisa e ainda tenho um buraco vazio dentro de mim. correto.
Deve ser um momento aterrorizante, certo? Horrível. Sim. É tipo o Sim, pior sim, sentimento. certo. E então existe uma oportunidade, que é muito do que você faz, de tipo desacelerar por um segundo e pensar: espera, do que estamos falando quando falamos de sucesso? O que é